Por que o Homero Mafra merece um terceiro mandato? Eu acho que não é o Homero Mafra, é a voz do advogado. Esse grupo merece um novo mandato porque nós construímos muito. Se nós olharmos a advocacia antes, a ordem antes e a ordem depois, nós vamos ver as grandes transformações que a ordem fez. Tendo voz ativa no cenário capixaba, denunciando torturas, coordenando o Comitê Pró-Royalties, tendo a coragem de dizer que os poderes públicos são tocados por estagiários, preparando a advocacia para o processo eletrônico com os nossos cursos, qualificando a advocacia com os cursos da ESA, espalhando salas por esse estado, uma comissão de prerrogativas que se amplia cada vez mais. Por tudo isso, por tudo que a voz da advocacia construiu, nós merecemos esse novo mandato. Como o senhor avalia o cenário, os seus outros concorrentes? Por que o doutor Homero tem mais para oferecer? Quais são, e ao mesmo tempo queria que o senhor respondesse também o seguinte, quais são as dificuldades de você? O senhor tem 2 mandatos para que os seus candidatos avaliem e questionem. Qual é a maior dificuldade de ter os mandatos como retrospectiva dos resultados que o senhor colheu nessas 2 gestões? E quanto isso também é complicado para administrar, já que o senhor provavelmente é o que vai receber mais críticas, né? Olha, eu acho que as críticas, elas são naturais quando elas se fundam realmente no debate das ideias. A grande dificuldade é nós mostrarmos àqueles que vieram depois de nós as conquistas que nós fizemos. Hoje, o jovem advogado vê como natural entrar num fórum sem enfrentar uma fila. Ele não sabe que antes da voz do advogado essa fila existia. Hoje o jovem advogado vê como natural a grande quantidade de cursos da ESA. Ele não sabe que antes disso a ESA não tinha essa dimensão. Ele não sabe que depois do fim do recesso ele tinha uma semana a mais. Eu acho que a grande dificuldade que nós enfrentamos não é em função do que nós deixamos de fazer, mas em função de mostrar aos que vieram depois de nós o quanto foi feito, porque eles recebem isso como coisa natural. Uma das bandeiras do senhor no primeiro mandato, na primeira gestão e também na segunda, foram as defesas prerrogativas. Eu sei que, pelo que a gente acompanhou, alguns advogados saíram satisfeitos com esse trabalho que o senhor fez, entretanto outros não saíram tão satisfeitos assim e existem muitas críticas com relação à defesa de prerrogativas. O que deu errado nesses casos que a OAB talvez não avançou como se esperava? Eu acho que em alguns momentos nós fomos, de certa forma, traídos pelas circunstâncias. Porque chegaram para mim, Zé Nerter, e pediram o seguinte: vamos jogar isso para Brasília, porque aí e nós concordamos, aí o erro, porque nós tínhamos condição de fazer o embate aqui como nós fizemos. Então o erro foi aceitar um pedido de alguns advogados, esses que são os mais críticos, aqueles que brigam com os juízes, mas na hora que a coisa veio para a vitória, nós fizemos o desagravo, nós acompanhamos e brigamos contra aquela busca e apreensão absurda, nós estamos denunciando, os magistrados estamos acompanhando. No momento em que a seccional foi chamada a intervir, no momento em que aqueles que foram aviltados em suas prerrogativas chamaram a seccional se diz presente. Durante essas eleições, um dos temas abordados foi a questão da anuidade. Um candidato propôs a redução, uma outra candidata propõe uma revisão no valor da anuidade. Qual a opinião do senhor em relação a essa questão? Olha, propor a redução o Código de Defesa do Consumidor proíbe que o contrato se faça em letra minúscula. O candidato que propõe a redução, ele fala assim, redução a tanto, aí em letras bem minúsculas, que quase não dá para ver na data da sentença. Se você trouxer para hoje corrigido, dá mais de R$640. Então, tem candidato falando em 500, mas os 500 deles são outros 600. E eu acho que você estudar a anuidade da ordem, sempre, ela sofre reajustes no meio do mandato. Não sofre no primeiro ano, não sofre no terceiro, e é um reajuste necessário para os serviços que nós prestamos. Não se pode comparar os serviços que a ordem presta com os serviços que outros
que outras entidades de classe, e a ordem é muito mais que uma entidade de classe, é preciso deixar isso muito claro para quem não sabe, e tem candidato desavisado que não sabe, a ordem é muito mais, porque institucionalmente a ordem tem poderes que outras entidades de classe não têm. Você falar em redução, você tem que falar também em reduzir serviços, mas fica uma cortina de fumaça. Ah, nós vamos administrar bem. Como é que vai manter todas as salas? Sala em Ecoporanga, sala em Pinheiros, sala em São José do Calçado, a quantidade de salas que nós espalhamos por esse estado, interfóruns que a gente amplia. Como manter esses serviços? A anuidade não é cara. A leitura do recorte digital paga a anuidade da ordem, só para dar um exemplo. Independente do valor da anuidade, doutor, os candidatos também fizeram alguns apontamentos com relação à transparência. O senhor acha que falta transparência? Não, eu acho que falta o hábito de entrar no site da OAB. Se entrar no site da OAB, está lá, nossas contas estão todas lá. Agora, se o candidato não vai ao site, ele vai falar que não tem transparência. Não tem transparência porque ele não vai ao site da OAB. É só ir ao site da OAB, está tudo lá. Tem uma frase do senhor que diz que não há hierarquia entre advogados e que a antiguidade não é posto. Em relação à questão do advogado em início de carreira, porque a gente vê muitos advogados formam em direito, começam a advogar e começam a enfrentar essas dificuldades. Qual a proposta da Chapa em relação a esses advogados que estão entrando no mercado de trabalho nesse momento? Qualificar com os cursos da ESA. Implantamos aqui, o Espírito Santo foi pioneiro nisso, a tabela de diligências, tentando fazer com que os grandes escritórios não aviltem o mercado, tentando fazer com que as diligências que os jovens advogados, na sua maioria são os jovens advogados que fazem, tenham um patamar mínimo de honorários. Essa tabela de diligências hoje é referência no Brasil e está sendo levada para outras seccionais. Então, eu acho que é nesse sentido. Trabalhar muito o PJE, trabalhar a qualificação com os cursos da ESA, reforçar a questão da tabela das diligências no Brasil inteiro e fazer valer essa voz do jovem advogado com enfrentamento direto com os grandes escritórios que se aproveitam de um excesso de mão de obra que é inegável que existe. Há duas perguntas que nós fizemos para os outros dois candidatos. Uma com relação à posição do senhor ao auxílio moradia, que está sendo pago à magistratura, aos membros do Ministério Público, e outra em relação à liberdade de expressão. A gente gostaria de saber a posição do senhor sobre esses dois temas. Muito tranquilo. O auxílio moradia eu combati duramente. Essa pauta não foi uma pauta do Conselho Federal da Ordem, mas foi uma pauta da seccional do Espírito Santo. Nós batemos no auxílio moradia em todos os pontos, em todos os limites, em todas as oportunidades que nós podemos falar. E quanto à liberdade de expressão, ela é essencial ao Estado democrático de direito. Não se faz democracia sem liberdade de expressão. E aí, quando a gente fala em liberdade de expressão, a gente pensa na crítica ao homem público. E o homem público, assim como o magistrado, ele deve ter uma couraça maior, porque nós estamos sujeitos a críticas. E o melhor detergente para isso é a verdade. Se a crítica não é verdadeira, você pode fazer o debate e demonstrar a inverdade dela. O que não se pode, em momento algum, é fazer qualquer tipo de censura ou admitir qualquer tipo de censura. Quanto ao auxílio moradia, eu sou rigorosamente contra e essa posição já foi várias vezes expressada. Com relação à liberdade de expressão, eu não sei se o senhor sabe, mas este veículo sofre censura, já sofreu alguns episódios de censura e continua sofrendo censura. Por que a OAB não teve uma posição mais firme com relação a esses episódios de censura à imprensa? É verdade que a OAB teve, sim. A primeira nota que a Ordem divulgou em relação à censura ao século foi eu que redigi na gestão do então presidente Genelhu. Agora, a Ordem também precisa ser demandada para essas questões. A posição da Ordem é de absoluta intransigência com qualquer tipo de cerceamento de liberdade. Acho que as críticas podem e devem ser feitas e a discussão dessas críticas tem que se dar no foro próprio. Não se pode impedir que qualquer órgão de imprensa divulgue essa ou aquela matéria. Doutor, agora, depois de 6 anos de gestão, quais são as principais propostas para esse novo mandato, caso a voz do advogado seja reconduzida?
O que nós iremos implementar nos próximos 3 anos, porque eu acredito que o advogado capixaba, diante de tudo que nós construímos, nos dará mais essa vitória nas urnas. Você precisa preparar a advocacia para o processo eletrônico. Você prestar melhores serviços do ponto de vista interno da OAB. Fazer com os poderes públicos o enfrentamento constitucional em alto nível. É preciso que a ordem tenha à sua frente alguém independente para discutir com o Tribunal do Trabalho, para discutir com o Tribunal de Justiça, para discutir com o Estado do Espírito Santo, com o Poder Judiciário, com o Poder Executivo. Então, essa voz e essa independência, eu acho que representam a melhor proposta. Ampliar a comissão de prerrogativas. As pessoas falam em profissionalizar a comissão de prerrogativas. Eles não conhecem a ordem, não sabem que nós temos hoje já um advogado e uma estagiária dedicados especificamente à comissão de prerrogativas. E quem não conhece, quem não procura saber, cai no erro e fala aquilo que não corresponde à verdade dos fatos. Eu acho que fazer mais e melhor, ter mais voz e mais avanços, manter o trabalho de prerrogativa, manter o enfrentamento quando necessário e aprofundar sempre o diálogo em alto nível com as instituições públicas, sabendo e deixando claro que a OAB não pode ser parceira de ninguém. A OAB é independente e a independência da ordem diante dos tribunais e diante dos poderes tem que ser mantido sempre, tem que ser mantida sempre. A independência é um bem que não pertence ao presidente da ordem, pertence à instituição, pertence aos advogados, pertence à advocacia. Doutor, com relação ainda aos desafios, né, de uma terceira gestão, existem algumas críticas com relação à inclusão das subseções, principalmente as que ficam no interior. Se diz que essas subseções acabam ficando excluídas. Como o senhor vê isso? Isso acontece? De fato é um desafio melhorar essa aproximação? Como que isso... Olha, uma subseção é tão melhor quanto o presidente que a dirige. Então, você falar que não houve inclusão é desconhecer o que a voz do advogado fez nesse estado inteiro. Nós temos salas de advogado em todos os lugares, nós construímos sedes. Agora, é preciso que o conselho também seja demandado, é preciso que a demanda venha também dos presidentes de subseção. É muito fácil você dizer que não houve essa interação e mais, acho que há uma resposta clara para isso. Quem criou a comissão de relacionamento com as subseções foi a voz do advogado, um foro que reúne mensalmente os presidentes de subseção. Que abandono é esse, onde você tem um foro e um local próprio para falar diretamente com o presidente, numa comissão própria, integrada por todos os presidentes de subseção? Então isso é debate político e é também para esconder eventuais falhas que à frente da subseção cometeu aquele dirigente. Doutor, para encerrar, eu gostaria que o senhor fizesse aí passar a sua mensagem para aqueles advogados que ainda não decidiram o voto e que estão pensando aí nessa reta final em quem vai votar. Eu acho que conduzir a ordem é um desafio. Eu me considero pronto para esse desafio e mostrei isso nos últimos 6 anos. Nós não podemos correr o risco de aventura e não podemos voltar a um tempo que já se foi. A ordem precisa de coisas concretas, a ordem não precisa de propostas que se escondem em letras miúdas para mostrar aquilo que virá. A ordem precisa, principalmente nesses tempos difíceis, da segurança de quem tem independência, de quem tem voz e de quem não se curva diante dos poderes. Nós podemos fazer mais e melhor, nós podemos ter mais voz e mais avanços, e é por isso que eu peço o seu voto, advogada e advogado capixaba, que eventualmente não tem ainda decidido.